Fala, meus amigos, uma boa noite, tudo bom? Fazer um vídeo aqui de fechamento do mercado. E que dia foi hoje? Que dia foi hoje para fazer day trade? Meu Deus, hoje o mercado deu muita oportunidade. Que dia que foi esse de hoje, meus amigos? Olha, hoje o mercado foi show. E realmente é assim, tem dia que o mercado tá muito difícil, tá muito lateral, mas tem dia que o mercado tá show. E hoje o mercado foi show, o mercado respeitou muitas zonas e deu muita oportunidade de fazer trade. Vamos lá pelo índice aqui. O índice hoje ele já abriu. Deixa eu pegar a caneta, porque a canetinha aqui ela é muito boa e ela contribui muito na hora de estudar. Vou colocar na setinha. A gente tinha o que aqui nessa região? A gente tinha uma região de máxima do mercado do dia anterior, do dia de ontem. O índice hoje ele já inicia aqui nessa região, desse topo aqui, já inicia com gap de alta e continua dando o segmento na alta. A partir desse momento aqui, ó, o índice ele deu 652 pontos em 4 minutos. Entrou muito fluxo comprador nessa hora. E quando ele chega nessa região aqui em cima, ele nos dá um gatilho de entrada que chama 1, 2, 3 de venda. Bem aqui em cima, ele me dá 1, 2, 3 de venda. O que é esse gatilho? Esse gatilho é um gatilho de entrada que ele não depende de médias móveis, igual candle de impulsão, candle de ignição, PC. São gatilhos de entrada que dependem das médias móveis. Esse tipo de gatilho de entrada não depende de média móvel. Por quê? Porque ele detecta topo e fundo de mercado. Então, a partir desse momento aqui, que ele ativa essa venda, ele não chega nem a encostar nessa região aqui, que essa região aqui em cima é uma região muito forte de venda, uma região de oferta, uma região pelo qual os vendedores estão dispostos a vender o mercado, a entrar com uma ação de venda. Por quê? Porque o preço tornou a ser caro, ele voltou a ser caro. Então o mercado aqui nesse local ele me dá um gatilho de entrada para venda. E ele me faz o que? Me faz um espelhamento em V. Então, a partir do momento que ele ativa esse espelhamento em V, a gente pega a projeção e tá lá. Ele cravou o primeiro alvo, depois veio e buscou o terceiro alvo da projeção. Aí aqui nessa região aqui embaixo, ele novamente volta a nos dar o mesmo gatilho de entrada que deu aqui em cima. Ele nos dá um gatilho de entrada que chama 1, 2, 3 de compra. Ele vem dar esse gatilho e entra a tendência para alta aqui. Nesse momento aqui eu já cheguei a mexer no meu gráfico, refazer minhas marcações. Eu cheguei a apagar essa marcação aqui de baixo, que a partir do momento que o mercado veio e desceu aqui, ó, e quebrou ela, eu cheguei a apagar. Mas mais cedo aqui eu estava num grupo onde eu faço parte, um grupo de trade. E eu cheguei aqui a mostrar para eles aqui, ó, eu aqui, o Hudson, cheguei a mostrar que essa região aqui marcada, que era uma região que eu sabia que a hora que o preço chegasse, ele ia ativar uma compra, ele ia dar compra. Então, já estava com essa região aqui, depois que deu a compra, ele ativou o espelhamento em V, eu projetei os alvos para cima. Eu estava comprado já nessa hora, só escondi a minha ordem. E foi a primeira entrada que eu fiz no índice hoje. Até então aqui para trás eu estava dormindo, não peguei essa venda, mas o meu gráfico ele já estava tudo marcado. Quando ele começou a chegar aqui nessa parte aqui embaixo, já entrou uma compra. Aí beleza, ele ativou essa compra. Depois que ele ativou essa compra, ele começou a fazer o que? Ele veio, começou a fazer um pivô de alta, ó, fazendo topos e fundos ascendentes. Chega aqui em cima, depois que ele sobe nessa parte aqui, ó. Se vocês forem ver, depois ele chegou a passar as médias. Aqui nesse momento ele nos forma uma projeção em V. O mercado ele me quebra esse fundo, esse topo anterior, perdão.
E a partir do momento que ele quebra esse topo anterior, a gente projeta o alvo. Tá aí, deixa eu mexer na minha projeção que tem nível aqui que eu não quero não. E o 0 é um deles. Deixa eu definir como padrão e tá ótimo. Não, pera aí que tem mais níveis aqui que eu não quero. 50% também eu não quero. Eu não trabalho com esses níveis. Cada trader tem o seu operacional e os níveis de Fibonacci ou projeção Fibonacci que eles querem trabalhar. Geralmente uma Fibonacci ela vem com 3 níveis, que são os níveis de retração: 61%, 50% e 38%. Se vocês forem ver a minha Fibonacci, ela tem muito mais níveis. Bem mais níveis mesmo. É um jeito que eu, mediante ao que eu enxerguei, eu decido operar. Então vamos lá. Na minha projeção são exatamente esses níveis aqui. Mas é porque o mercado ele é simétrico, ele se movimenta de forma simétrica. Então a partir desse momento aqui ele foi dando vários gatilhos de entrada. A gente projetou, sabia que o mercado tinha alvos para cima. Ele veio, cravou o primeiro alvo, cravou o segundo alvo, cravou o terceiro alvo. Quando o mercado chega no terceiro alvo, aqui eu já saí do trade, porque aqui é uma região pelo qual o preço, quando chegasse, os vendedores iam tornar a aparecer no mercado. Deixa eu apagar as médias aqui para ficar mais fácil a gente estudar. Então aqui os vendedores eles realmente voltaram a aparecer, porque aqui é uma região de venda. Se a gente for ver no fractal maior, ó, é uma região que ela é desde o dia 24 de novembro. 24 e 25 de novembro. Então, o preço, quando ele chegou aqui nessa região, os vendedores voltou a aparecer. Então, o que acontece nesse momento aqui no mercado? O mercado ele veio com esse topo aqui e começou a apresentar muito pavio. A gente tinha um topo anterior aqui. Ele veio, swipou a liquidez desse topo e me voltou a cair. A partir do momento que ele chegou aqui nesse ponto aqui embaixo, ele me sobe. E a partir do momento que ele subiu, deixa eu apagar isso aqui, apagar a projeção, ele me deixa um gatilho de entrada no meu terceiro nível de projeção, que é 1, 2, 3 de venda. Então, a partir do momento que ele deixou esse gatilho de entrada, eu saí do trade de compra desse vendido, já virei minha mão na hora. Entendeu? Já virei a minha mão na hora aqui. Então, o que eu entendi? Aqui tinha liquidez. Esse primeiro camarada aqui rapou a liquidez daqui e desceu. Só que até então a liquidez que ele pegou aqui não era necessária o suficiente para o mercado continuar a descer. Então o mercado teve que fazer o quê? Voltar a buscar liquidez. Aí chega nessa parte aqui, ele sobe, ele me rapa a liquidez aqui de trás também, ele me sweepa essa região, me deixa esse gatilho de entrada, 1, 2, 3 de venda, numa região de oferta, onde tem fluxo criado, onde tem oferta criada, que faltou ser testada, faltou ser mitigada. Isso aqui é venda, meu amigo. E no terceiro nível de projeção, então o mercado não ia passar dali, não ia. Então aqui eu já bati uma venda. Aí chegou nessa região aqui, os compradores tentaram defender o mercado, segurar o mercado para não cair mais, mas os vendedores eles conseguiram dominar essa parte aqui. Eles conseguiram. Então o mercado aqui que ele fez? Ele subiu negociando. Ó. Subiu negociando para na hora de descer ele reverter e bum, descer de elevador. É fenomenal como é que o mercado age. Ele subiu negociando aqui, muitos compradores entrando, vendedores tentando defender, e me chega aqui, ele me desce de elevador, me desce direto. Então, com certeza, muitas pessoas que saíram comprando dessa região aqui, o mercado ele estopou. Aqui tinha muita liquidez nessa região. Muita liquidez, muita liquidez. Vocês podem ver pela forma que ele desceu. Ele desceu pegando essa liquidez para trás todinha aqui, mas primeiro, antes dele fazer isso, ele teve que fazer um range nessa região. Ele teve que acumular, ele teve que fazer um range nessa região. A partir do momento que o range foi
quebrado, ele voltou para testar, continua com a entrada. Vocês podem ver aqui, ó. Ó, chegou aqui no 50%, desceu, fez um pullbackzinho, ó, quebrou, saiu fora do range, voltou para testar o range, ó. Tá aqui a entrada. O mercado despencou, despencou. Aí ele me chega novamente nessa região de demanda aqui. Ele entrou numa região de demanda que foi feita em fractais maiores. Se eu não me engano, essa região de demanda eu fiz ela nos 60 minutos e refinei ela no 15 minutos. Vocês podem ver que o preço respeitou certo. Respeitou certo. Me chega aqui embaixo, ele me deixa mais novamente o mesmo gatilho de entrada. 1, 2, 3 de compra. Então, aqui o mercado já deixou bem claro que ele vai subir. Que aqui é um fundo muito importante. Como eu disse, o gatilho de entrada 1, 2, 3 de compra, 1, 2, 3 de venda, ele detecta topos e fundos de mercado. E ele me dá numa região de demanda, uma região de demanda muito forte, que foi feita num fractal maior e refinada num fractal menor. Então aqui o mercado deixou bem claro que ele ia subir. Então eu para cá eu já não fiz mais nada. A única entrada que eu fiz no trade hoje foi pegar essa alta aqui e depois pegar a venda. Depois já não fiz mais nada, já saí, dei uma volta na rua, fiz o que eu tinha que fazer. Depois voltei a assistir jogo e a forma com que o mercado subiu aqui foi... ele arrebentou. Mas vamos continuar com nossos estudos. Chegou aqui, entrou força compradora. O mercado subiu. Quando ele chega nessa região, que região? Essa região onde antes dele cair, ele fez questão de fazer uma acumulação aqui. Ele me deixou um range. Ele teve que voltar para buscar essa liquidez, porque aqui tinha liquidez e muita liquidez. Quando o mercado, antes dele cair, ou antes dele subir, ele me forma um range numa região, ele deixa muita liquidez para trás que o preço tem que voltar para mitigar. Então, o que acontece? A partir do momento que o mercado subiu, ele bateu aqui nessa região aqui, ele recuou de novo. Então aqui realmente deu uma venda. 766 pontos em 14 minutos. Para depois novamente ele vir aqui, ó, e voltar, dar entrada para compra. Voltar a subir, brigar até fazer um pullback, quebrar essa região e continuar com a tendência. Então o mercado hoje foi fantástico. O mercado hoje foi fantástico de operar o mercado. Colocar no fractal de 5 minutos para analisar, porque os 5 minutos é um fractal que tem menos ruído. E o mercado hoje ele respeitou bastante, respeitou muito. Foi entrando muito volume no mercado, mostrando para a gente que realmente hoje, vamos ver quantos que o mercado negociou hoje. Vamos ver no diário, gráfico diário. Vamos lá, aparece. Olha só, quando a gente clica ali, ó, tá lá abertura máxima, mínima, fechamento, volume financeiro. Ali foi a quantidade de dinheiro que foi negociado no mercado hoje. O mercado negociou 405,3 bilhões só hoje. Isso só hoje. Então teve 405, né? 405 bilhões negociado no mercado hoje. E voltar aqui para o gráfico de 5 minutos. E foi top. O índice hoje foi fantástico de operar, fantástico. Se a gente for ver nos 5 minutos aqui nessa venda, a partir do momento que ele estava no range, ó, e ele me sai do range, ele nos deixou um gatilho de entrada fenomenal. Ó, mostrando que o mercado realmente vai cair. E a partir desse gatilho de entrada, ele nos paga 1.283 pontos. Ele me deixou aqui um candle, se eu não me engano, esse aqui é um candle de ignição. Ele me sai da... é um candle de ignição ativado pela 950-20, que são as médias móveis, uma estratégia operacional mediante as médias móveis. Então aqui a gente teve duas confirmações de entrada, um candle de ignição
saindo da média de 50, ancorando na média de 9 e na média de 72, e ao mesmo tempo abaixo da VWAP e no padrão de 9,50-20. E o mercado hoje ele nos deu bastante oportunidade mesmo. Muita mesmo, muita oportunidade boa. Agora vamos para o dólar. O dólar hoje eu não operei dólar, só foquei no índice, não operei dólar mesmo, mas o dólar ele caiu bastante, ele caiu legal. Se vocês forem ver, ele respeitou bastante minhas marcações também. Ele já iniciou com gap de baixa, subindo, chegou aqui, falhou o topo de ontem do dia anterior, ele me desce. A partir do momento que ele me desce, ele me toca nessa região de 50% dessa demanda aqui, que é uma região que foi marcada no fractal maior, um fractal de 60 minutos. É um fractal que eu gosto muito de fazer minhas marcações. Eu faço no 60, venho e refino no 15 e refino no 5. Aí a partir desse momento aqui ele deu essa alta, subiu, quebrou a máxima do mercado do intraday do dia de hoje e novamente, quando ele quebra essa máxima, ele faz o que? Nos faz um espelhamento em V. Então, se a gente for pegar a projeção, gente, eu confio muito nisso aqui. Confio demais. Tá aqui o dólar. Ele veio. Cravou o primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Ele mais ou menos quase me chega aqui no quarto alvo da projeção, que é o alvo de 300%. Deixa eu deixar ele um pouco mais visível. Ué, tá faltando coisa aqui. Não sei o que aconteceu com o meu 200% e o 300%. Eu não sei o que aconteceu com a minha plataforma, que ela deu uma desconfigurada. Não tá mostrando meus níveis. Como assim? Não pode. Deixa eu ver, 100. Aqui, peraí, o 61. Vamos deixar ele mais grosso, que é melhor para ver. Beleza. Aí tá aí, o dólar veio aqui, quase atingiu o primeiro, segundo, terceiro, quase chegou no terceiro alvo. Mas a partir do momento que ele quase chegou no terceiro alvo, deixa eu preencher essa região aqui. Ele me chega numa região de oferta. Aí aqui novamente os vendedores tornaram a aparecer. Ele me chega nessa região de oferta. Uma coisa que o dólar obedece demais fluxo. Eu fico de bobeira como o dólar obedece fluxo. É um dos trades que eu mais gosto de pegar no dólar. Ele me toca numa região de oferta. Ele me faz um fluxo aqui em cima. A partir do momento que ele me faz um fluxo, o que ficou faltando? Ficou faltando ele testar o fluxo. Quando ele volta e toca no fluxo, dentro de uma região de oferta, olha que trade lindo que o dólar deu. O dólar despencou. A gente vem e projeta. Tá lá, ó. O dólar despencou, ele despencou 138 pontos para baixo. E ele me pega o primeiro, o segundo e o terceiro nível de projeção. O dólar hoje foi fantástico operar, fantástico. No geral, o mercado hoje foi fantástico. O dólar ele foi bem mais direcional. Ele subiu, mas depois ele desceu. Ele ficou boa parte do dia descendo. Ele deu a entrada para venda às 10h58 e praticamente desceu o dia inteiro. Não operei dólar hoje, mas eu fiquei de olho no dólar, porque quando o dólar desce, o índice sobe. Quando o dólar sobe, a tendência do índice é descer. Eu operei hoje só índice. O índice já não foi tão direcional. Ele me fez esse movimento aqui, ó. O dólar hoje foi muito, aqui ele acumulou. O dólar hoje ele foi muito mais direcional, muito mais fácil de operar. O índice ele fez difícil, mas praticamente parece que ele fez um Wyckoff. Se vocês não sabem o que é o Wyckoff, eu sugiro estudar, porque o Wyckoff é realmente algo fantástico dentro do mercado financeiro. O Wyckoff, ele foi desenvolvido pelo Richard Wyckoff.
É um método de operar que busca ter uma visão institucional muito boa e ele nos mostra onde estão os pontos e as fases em que o mercado está. Então é um assunto complexo demais, mas se domina, é uma visão institucional que a pessoa passa a ter do mercado. Uma visão muito boa. E tá aí o racional do mercado hoje, tanto o índice quanto o dólar. O dólar foi muito mais fácil de operar, muito mais direcional, praticamente me fez isso, acumulou aqui, depois desceu direto. O índice ficou fazendo aquele negócio lá, descendo, desenhando um Wyckoff numa estrutura intraday. Mas o dólar foi mais de boa. Tá aí, gostou dos vídeos, da análise do mercado de hoje? Se inscreva no canal, deixa o seu like, ative o sininho para nos próximos vídeos aí você ser notificado e estar por dentro do que está rolando no mercado. Tudo isso aí é para ajudar aquele que está entrando no mercado financeiro a ter uma visão diferente do mercado. Então, show de bola, vamos para frente e é game. Vamos que é game.